E aí, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sobre direito do trabalho e nós vamos falar a respeito do dano ao projeto de vida. Então, o dano ao projeto de vida é uma característica nova que está aparecendo aí no direito brasileiro, né? É uma coisa bem recente. E hoje a CLT, através da reforma trabalhista, ela fala a respeito dos danos que a gente chama de extrapatrimoniais. Por que extrapatrimoniais? Porque eles não têm a ver com o direito material, né? Então, um dano material que você teve, por exemplo, a perda de um veículo, né? Ou então algum problema que você teve na sua casa ou com algum bem seu, esse dano ele é chamado de dano material. O dano extrapatrimonial é todo aquele dano que ele é difícil de você mensurar porque ele teve a ver com a sua honra, com a sua imagem, com o seu zelo, que a gente chama de direitos da personalidade, que está lá no Código Civil, tá? A decisão que eu trouxe hoje para analisar junto com vocês é uma decisão do TST, através de um agravo, né, que é um dos tipos de recurso que existem no Brasil. O caso é bem chocante, assim, né? Foi um eletricista que trabalhava com a instalação de fios de baixa e de alta tensão. Ele fazia a instalação desses fios e ele tomou um choque muito violento em 2010. Esse choque culminou em uma perda de 70% da pele dele no corpo, então 70% do corpo dele foi queimado. Ele acabou tendo redução de um dos testículos e teve que fazer um enxerto de pênis, de tão grave que foi a situação. E essa perda de um dos testículos fez com que ele ficasse infértil. Olha só, pessoal, ele não consegue mais ter filhos, né? Tudo isso decorrente de um acidente de trabalho. Para vocês entenderem que quando a gente fala de utilização de equipamento de proteção individual, quando a gente fala de tomar cuidado no ambiente de trabalho, não é à toa, né? E ele pediu 500 mil reais em dano moral, 400 mil reais de dano estético e 300 mil reais de dano a projeto de vida. Claro que é uma monta grande, né? Mas se vocês observarem, o cara ficou infértil, né? Ele não pode mais ter filhos. E isso é uma coisa muito grave para o direito, né? Porque o direito tutela a questão da família, né? Quando a gente fala tutela, ele cuida, tá? Então ele cuida da questão da família. E aí, o que aconteceu é que o cara não pode mais ter filho. Então surgiu uma nova esfera chamada de dano a projeto de vida. Ele tinha um projeto de vida que era poder ter filhos, poder se casar, né, e tudo mais. Ele perdeu isso e ele perdeu inclusive a capacidade de ter outros trabalhos, porque isso afetou inclusive a parte neurológica, né? Ele teve problemas de déficit de cognição, que eles chamam, né? Que é o problema, você não consegue mais pensar, raciocinar, não consegue aprender coisa nova. Então o cara, ele não ficou inválido, mas ele perdeu grande parte da vida dele. Então isso que se chama de dano a projeto de vida. E aí a reforma trabalhista, ela trouxe, então, como eu comentei na CLT, um capítulo exclusivo de danos extrapatrimoniais, né? E aí, esse capítulo com esses danos, ele traz toda uma parte de cumulação de pedido. Então você pode pedir não só a indenização trabalhista, mas também essa parte do dano moral. Os tipos de dano que a gente tem hoje na responsabilidade civil são o dano material, o dano moral, o dano estético e o dano existencial. O moral é aquele que atinge a honra da pessoa, o dano material é aquele que atinge o bem, né, daquela pessoa, então ela perdeu, o carro bateu, aconteceu algum problema nesse sentido. O dano estético é aquele que tem a ver com indenizações hospitalares, né, problemas que a pessoa teve em relação ao seu corpo, né, ela perdeu algum tipo de mobilidade, alguma coisa assim. E o dano existencial, que é uma modalidade que existe bastante no direito do trabalho, é aquela em que você trabalha tanto, mas tanto, a empresa te faz fazer hora extra, te faz trabalhar de final de semana, você não consegue ter paz nas suas férias, que você acaba tendo um problema na sua própria existência. Você não consegue se divertir com a sua família, você não consegue ir à praia, você não consegue ir ao campo, você não consegue viajar, porque a empresa está sempre pedindo coisa para você fazer, né? Então, isso inclusive é uma das formas de rescisão indireta do contrato de trabalho, né? Você acaba tendo que trabalhar para suprir necessidades da empresa que fogem até o seu próprio esforço.
e não é aquilo que o contrato de trabalho cuida, né? Então, e agora a gente está tendo esse dano ao projeto de vida, né? Que a pessoa perdeu uma grande capacidade de seguir com a sua jornada existencial normal, né? Então esse que é o problema que essa decisão vem enfrentar. O trabalhador entrou com recurso lá no TST e ele ganhou uma indenização de 240 mil, foi muito abaixo daquilo que ele pediu, né? Mas ele ganhou os 240 mil e inclusive o auxílio alimentação entrou no cálculo da pensão dele por invalidez, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, ajuda o canal, ajuda as pessoas a terem uma compreensão mais simples do direito. E a gente tem vídeo novo sempre aqui no canal às 5 horas e 5 minutos da tarde, tá bom? Um grande abraço, até mais, valeu!